irmãos, muitos dos nossos irmãos, muitos, né, têm o desejo de ouvir a voz de Deus, mas nós vivemos em tempos aonde o Senhor Jesus disse: será que o Filho do Homem achará fé na terra quando ele voltar? E o apóstolo Paulo diz que nos últimos tempos o amor de muitos ele se esfriaria, né? Então nós vivemos em tempos da cristandade. O que é a cristandade? É a grande casa iniciado lá em Constantino, a perseguição contra os não cristãos falsos, né? A Igreja Católica, onde os primeiros irmãos dos primeiros 3 séculos que morreram por amor ao Senhor Jesus e hoje estão no paraíso, todos eles foram sendo diminuídos, né? Hoje a gente tem poucos irmãos verdadeiros na grande casa e a maioria são seguidores dos benefícios da comunidade cristã exterior, né? Que confessa a Deus com os lábios, mas o coração está longe dele, não são salvos. Para nós ouvirmos a verdade do Senhor nosso Deus, aqueles que são incomodados pelo Espírito, é necessário alguns passos. O primeiro nós falamos no vídeo passado, né? no primeiro vídeo dessa série, no vídeo anterior, referente ao nascer de novo, referente a ser vivificado pelo Espírito para então ver-se pecador, porque nós achamos que sabemos tudo, que, né? A gente tem a herança de Adão, que faz a sua própria roupa, cuida de si mesmo, e hoje nós estamos num mundo entregue ao governo dos homens, e automaticamente Deus entregou, né? Tanto que o apóstolo Paulo, em Romanos 13, ele nos orienta a respeitar as autoridades, porque são ministros de Deus, mesmo as autoridades pagãs, que não são irmãos nossos, né? Então hoje o governo é do homem. Para quê? Para que o homem veja que ele não pode governar, não pode fazer roupas para si. Olha, quase uma terceira guerra mundial, irmãos. Os cientistas estudam anos e anos e anos para descobrir a cura de um vírus. E já nasce outro depois que ele descobriu a cura daquele, né? Eu estava vendo um vídeo ali, cara falando lá sobre a... Não é um youtuber, não, é um doutor, né? O médico lá falando sobre a problemas de pâncreas, né? E ele colocando lá slides, vídeos sobre o pâncreas, o funcionamento. Isso só exalta mais o nome do nosso Deus, né? E nomes científicos de difícil pronunciamento, ainda mais para pessoas incultas como eu, né? Ignorantes. E toda uma visualização linda ali desse órgão e tal. Começa por todos os órgãos do corpo e depois vai focando a imagem ali. E aí ele vai começar a falar então das células que morrem, das células que vivem nesse órgão, conforme o que você come produtos de origem, como é que a minha esposa fala? Produtos industrializados, que não são alimentos, né? Então, quando você come alimentos ultraprocessados, processados, bolacha recheada, refrigerante, salgadinho e tal, você está destruindo essas células, etc, né? Mas quando você come frutas, verduras, carne de qualidade, tal, boa proteína, você está reorganizando essas células, tal. Irmãos, era só lhe dizer Gênesis capítulo 1, 29, todas as plantas que dão semente dela comerás. E Gênesis 3, 9, ou Gênesis 9, 3, todos os animais que se movem serão para mantimento. Então era só dizer esse texto, ou Romanos 14, onde diz que os fortes na fé, os que têm, os espirituais, que têm o conhecimento de Deus, eles comem de tudo o quê? De tudo aquilo de Gênesis 1, 29, porque vai continuar o texto. Tanto carne quanto legumes, fracos na fé só comem legumes. Então era só ele citar esses 4 versículos bíblicos aí, que tudo que ele precisou estudar anos e anos, ele não precisaria ter estudado. Mas nós estamos no governo do homem. Então o homem tem que ter a glória. Imagina, se ele ler lá, se ele dizer que a gente tem que comer de todos os alimentos que Deus criou, Deus que vai ganhar a glória, não eles. Claro que a medicina é bom, o crente não milita contra. Havia um médico entre os discípulos, irmãos. A medicina é importante, a ciência também, ela é importante. O crente não é militante, o crente ele busca a pátria celestial. Mas o Senhor Jesus disse: será que achará fé na terra? A fé está na ciência, a fé está no homem natural, irmãos, no homem natural. Então, como ouvir a Deus nesse espetáculo da grande casa, da esfera cristã corrompida, que é onde a maioria não são salvos, mas há salvos ali dentro.
há salvos por todo canto. O Senhor tem os seus. Como Elias disse, só eu fiquei no meio dos judeus prostituídos, né, corrompidos, que haviam abandonado a Deus. O Senhor Jesus falou, não, separei 7.000 que não se prostraram diante de Baal nem do poste ídolo. Então há cristãos salvos que neste mundo pagão e dentro dessa cristandade confessa da prostituta lá de Apocalipse, eles querem ouvir a voz de Deus. Primeiramente, eles têm que ter nascido de novo, né? Tem que ter reconhecido-se pecadores, arrancado as folhas de figueira que Adão fez. Não, eu não quero cobrir minha nudez, eu quero estar nu diante de Deus. Nu espiritualmente falando. Eu reconheço que eu não tenho conserto em mim mesmo. Eu aceito Jesus como Salvador. Primeiro passo. E o segundo passo, irmão, o segundo passo nós vamos aprender hoje. É uma série de passos nas Escrituras para que nós venhamos a ouvir a voz de Deus, né? Então vamos ler a Bíblia em 2 Coríntios 12, verso 1. Em verdade, não convém me gloriar, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Paulo ouviu a Deus. O Senhor falou com ele. Paulo estava no navio e o Senhor falou para ele, ó, avise todo mundo aí que ninguém vai morrer. Imagina o Senhor falar para você, o Senhor Jesus falar. Paulo disse o Senhor Jesus disse para Paulo, disse para o carcereiro que eu vou salvar ele e a família dele. Imagina o Senhor Jesus falar para você chegar num colégio de trabalho, o Senhor Jesus disse que vai salvar você e sua família. Eu tava memorando que queria conhecer mais a Deus, agora tu me diz isso, imaginou? Hã? Paulo teve grande conhecimento do Senhor, grandes revelações. Nós não vamos ter as mesmas revelações que os apóstolos tiveram, não. Mas nós vamos ter muitas revelações que nem os nossos primeiros irmãos em massa. Quando a gente fala da igreja em massa, a gente pode falar dela nos primeiros 2, 3 séculos. Depois, irmãos, ela vai diminuindo. Ela vai diminuindo. Por quê? Porque vai crescendo paralelamente o joio, a falsa igreja. Então, para nós ouvirmos a voz de Deus como o apóstolo Paulo ouviu, vamos aprender com ele aqui o segundo passo para então ouvirmos a voz de Deus. Conheço um homem que em Cristo há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo não sei, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e viu palavras inefáveis de que o homem comum não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas a mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que vê em mim. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações que me foi dado, me foi posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Então o apóstolo Paulo, ele teve revelações grandiosas do paraíso. Onde é o paraíso, irmãos? Lá onde está o ladrão na cruz. Não é a eternidade, não é a vida eterna com o Senhor nosso Deus. É um estado intermediário, como o inferno é um estado intermediário. Lembra do mendigo e do rico? O mendigo foi levado para o paraíso e o rico para o inferno. Mas o inferno, ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, junto com todos que estão lá. Então, o inferno é um estado intermediário, onde as pessoas estão conscientes lá, e o paraíso é um estado intermediário, onde as pessoas também estão conscientes lá. Tanto que Paulo viu o que acontecia lá, viu coisas incríveis lá. Tanto que muitas vezes o apóstolo Paulo dizia, eu queria partir e estar com Cristo, que é infinitamente melhor, porque ele conheceu o outro lado, irmãos. Ele conheceu o outro lado. Nós não vamos conhecer tudo que os apóstolos conheceram, porque foi uma missão e um chamado e uma revelação dado somente a eles. Lembra de Lucas 10, né? A partir do verso 65, se não me falha a memória, onde a mãe de Marcos e Lucas pedem para o Senhor Jesus para eles sentar um à direita e à esquerda, e o Senhor Jesus pergunta, por acaso vocês vão poder beber o cálice que eu vou beber? E aí Jesus mesmo responde, sim, vocês até vão beber, vocês nem sabem disso, mas vão beber o cálice que eu vou beber. Mas, ou seja, vocês vão sentar junto comigo. Que o cálice que eu vou beber, que cálice? De sofrer pela igreja, de contribuir com o Senhor Jesus pela fundação da igreja. O Senhor Jesus fundou, mas eles foram contribuintes, né? Eles trouxeram
a mensagem. Então eles teriam que morrer martirizados, e não só morrer martirizado, como sofrer muito. Então esse era o cálice que eles iam beber, como o Senhor Jesus sofreu muito e foi martirizado lá, morto, martirizado pela igreja, né? Então eles iam beber o mesmo cálice que o Senhor Jesus. Então eles tiveram algo que nós não tivemos. O apóstolo Paulo foi levado ao paraíso e recebeu revelações que nós não recebemos. Mas nós temos muitas revelações para receber do Senhor Jesus, claro que confirmada nas Escrituras. E muitos irmãos estão cheios de confusão por causa da grande casa, da cristandade, né? Se possível, enganaria até os escolhidos. E o apóstolo Paulo diz que depois da minha partida, lobos ferozes, falsos apóstolos fraudulentos surgirão no vosso meio, né? Então, o apóstolo ele teve essas revelações gigantes, mas o que aconteceu para ele ter essas revelações? Qual é o segundo passo, então, depois de sermos irmãos, de termos o nome escrito na vida no livro da vida, depois de termos nascido de novo, qual é o segundo passo, irmãos? Vamos lá, então. Vamos voltar na história, né? No capítulo 11 de 2 Coríntios, verso 16, diz o seguinte: outra vez vos digo, ninguém me julgue insensato, ou então receber-me como insensato. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como que por loucura, pois que muitos se gloriam segundo a carne, porque sendo vós sensatos e boa mente, tolerais os insensatos. Por quê? Pois sois sofredores se alguém vos põe em apanha. Envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer outro tem ousadia, também o tenho. Sois ministros de Cristo? Eu ainda mais, em trabalhos, muitos açoites, muitas fadigas, muitas prisões, muitas vezes em perigo de morte, muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, 39 vezes, 5 vezes, 39 vezes cada uma das 5 vezes. Você tá entendendo, irmão? Você tem certeza que você quer receber revelações de Deus? Tem certeza? 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. Sofri naufrágio lá na ilha de Malta, né? Foi um dos naufrágios. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de muitas nações, em perigos de gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar e em perigos entre falsos irmãos. Em trabalho, fadigas, muitas vezes passando fome, muitas vezes frio e nudez. Você passou por isso? Não, né? Então você não vai ter as revelações que o apóstolo Paulo teve. Mas depois de nascermos de novo, irmãos, o segundo passo para aprendermos do Senhor é as aflições, o sofrimento. Se nós não sofrermos, se aceitar Jesus Cristo, o Salvador, o oponente ao mundo, o santo, o contraditório, as filosofias mundanas e pagãs, a religião, a prostituta, a meretriz, a falsa igreja, então algo está muito errado. Os irmãos de Corinto, eles não estavam sofrendo pelo evangelho. Eles estavam vivendo na glutonaria, na bebedice, tolerando pecados ainda mais graves, como a prostituição entre parentes, o filho do pai dormir com a mãe ou com a madrasta. As escrituras não é bem claro, a divergência, se era mãe ou madrasta. Eles não sofriam nada pelo evangelho do Senhor Jesus. Nada. Então, por isso, começaram a não ter mais as visões, as revelações de Deus. E estavam crendo até que quando o homem morria, a alma ela ficava aí de boa e tal. Uma crença agnóstica da época. Então o apóstolo Paulo vai ter que trazer princípios básicos da visão cristã, elementares, como a ressurreição dos mortos em um corpo físico. Em um corpo físico. 1 Coríntios capítulo 15, se você quiser acompanhar lá, irmãos. Se você quiser acompanhar. O segundo passo, então, para nós ouvirmos a revelação do Senhor Jesus é sofrer por Ele. Não está sofrendo? É sofrer interna e externamente. Aqui são sofrimentos externos, consequências dos sofrimentos internos. Os sofrimentos internos vão gerar a consequência de sofrimentos externos.
Nós vamos ter dois tipos de sofrimentos internos e internos. Porém, imagina, o apóstolo Paulo foi levado ao paraíso, por isso muitas das vezes ele disse que preferia partir e estar com Cristo. Ele viu o ladrão da cruz lá, ô meu amigo, e aí? Valeu a pena, né? Valeu a pena. Eu vou ter que voltar lá para a terra lá agora, vou ter que voltar, vou ter que escrever muitas coisas, não posso escrever o que eu estou ouvindo e vendo aqui porque não tem nem como. Mas para isso houve muitos sofrimentos, a qual Paulo passou pelo Evangelho do Senhor Jesus. Vamos continuar então, entendermos mais porque a maioria dos nossos irmãos não tem revelação de Deus. Porque a cristandade, ela criou um evangelho paralelo de Mateus capítulo 4, onde o Senhor Jesus ele é levado para o monte e Satanás se passa por provedor e oferece ao Senhor Jesus um meio de matar a sua fome e um meio de prosperar. E hoje Satanás, transfigurado de Cristo, ele vem se apresentando como o anticristo, o provedor da humanidade, o que cuida da humanidade, né? Aquele que vai oferecer os benefícios para a humanidade, há muitos séculos com a falsa igreja. Promessas para essa terra aqui. Lembra que nós aprendemos na série da igreja que as bênçãos da igreja são celestiais e não materiais? São nas regiões celestiais, lá no paraíso. O paraíso é um lugar intermediário, não é um lugar final, não é o lugar da eternidade, tanto o paraíso quanto o inferno. Lembra do ladrão da cruz, do rico e de Lázaro? Desculpa, irmãos. O rico foi para o inferno consciente, assim como Paulo, ele foi consciente para o paraíso, aprendeu, entendeu, conheceu, voltou para nós, e não sabe nem se foi no corpo ou fora do corpo, né? Porque como é que ele entraria num lugar santo e perfeito, né? Ele não tem essa, ele se viu no corpo lá, mas não tem certeza se era no corpo que ele estava. E o rico foi para o inferno e estava consciente lá. E o ladrão da cruz que se arrependeu e pediu para o Senhor lembrar dele, estava naquele mesmo dia, quando o Senhor morresse lá, lá no paraíso lá. Então o ladrão da cruz ele está no paraíso hoje. E Lázaro foi recolhido pelos anjos e está no paraíso. O inferno vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que lá é eterno, lá é o estado final e eterno. Eu não vou falar aqui das sequências, porque não é o tema, né? O tema é ouvir a voz de Deus, irmãos. Ouvir, você quer? Você deseja? O Senhor tem esse amor pelo Senhor Jesus? Lembra que o Senhor Jesus disse que nos últimos dias o amor de quase todos se esfriaria? Ele também disse: o Filho do Homem achará fé na terra quando ele voltar? Seriam muitos poucos, irmãos. Fora da falsa igreja, que a falsa igreja ela é o corpo do anticristo. Ela é a preparação. As pessoas vão se desiludir tanto nela, porque vai ter promessas de curas, milagres, riquezas que só acontecem para os seus apóstolos, seus obreiros fraudulentos, seus ventres preguiçosos. Para o povo não acontece, quase tudo que vemos falar é falso. Algum outro caso é verdadeiro, que o diabo faz alguns sinais. Mas a humanidade vai se iludir tanto que vai abandonar todas as religiões e vai abraçar o anticristo como salvador da humanidade. Mas os verdadeiros irmãos salvos, que nós aprendemos no vídeo anterior, né? Nós precisamos ser vivificados. Isso é por Deus, não é obra nossa. É Deus que faz, é graça, nós jamais, porque a nossa inclinação do nosso nascimento, do nosso pai e da nossa mãe, que veio dos nossos avós, bisavós, até chegar em Adão, ela é contra Deus. Nós sempre naturalmente vamos buscar prover as nossas necessidades, fazer as folhas de figueira, cobrir a nossa nudez, nos auto-justificar, prover o nosso socorro. Nunca vamos aceitar a provisão de Deus. Mas Deus, por milagre, por graça, por favor que não merecemos, nos vivifica para nós ver a salvação em Cristo Jesus. Lembra que esse foi o primeiro vídeo? Agora, para nós continuarmos crescendo nele, ouvindo a voz dele, teremos sempre sofrimento, irmãos. Sempre iremos sofrer perseguições. Estou lembrando de um texto aqui, deixa eu achar, vou dar um pause. Lembra, irmãos, que o Senhor Jesus disse: todo aquele que amar mais pai, mãe, irmãos, que a mim, não é digno de mim. Eu não vim trazer paz à terra, mas espada. Em uma casa colocarei, ele vai colocar divisão. Filho contra pai, pai contra filho, nora contra sogra, marido contra mulher, por amor de mim. Então, irmãos, quando nós queremos conhecer ao Senhor mais, ele vai se revelar a nós, mas isso vai gerar um sofrimento, vai gerar uma dor. Você está disposto?
Quando o Espírito Santo que em nós habita ouve algum irmão dizer: ah, Deus, eu quero tanto ouvir a tua voz, saber qual é a tua verdade no meio dessa confusão. É como se o Espírito Santo estivesse ouvindo aquela mulher que diz assim, ó, eu quero tanto emagrecer. Não, a partir de amanhã eu vou emagrecer, começar o emagrecimento. Aí ela tá falando isso quando ela acabou de almoçar, comer uma barra de chocolate, tomar 3 copos de refrigerante. Nem chegou outro dia, à noite ela já está fazendo um macarrão dizendo, não, é só hoje à noite que amanhã eu vou começar o emagrecimento. Quando a pessoa decidiu, ela começa naquela hora mesmo. Então as pessoas não estão decididas a pagarem o preço, a passarem pelo sofrimento do Senhor Jesus. Não tomaram essa decisão ainda. Enquanto você não toma essa decisão, você está entregue a muitos enganos. E isso inclui os salvos. Isso inclui os salvos. 1 Coríntios capítulo 3, cada um vê como construa a sua obra sobre o fundamento. Se está sobre o fundamento, é um salvo. Qual é o fundamento? O fundamento dos apóstolos, que é o Senhor Jesus. Porém, a obra de cada um vai ser testada. Se ouviu a voz de Deus para construir um verdadeiro edifício, ou se ouviu a voz do mundo para construir de qualquer jeito. E o fogo vai testar a obra de cada um. Se for palha, fogo, folha, palha, madeira, feno, sei lá o que, né? Pedras preciosas. O fogo testará, irmãos. E se a obra não for aprovada, ela vai ser queimada e destruída. Todavia o tal será salvo. Todavia que pelo fogo. Então, ouvir ao Senhor Jesus requer sofrimento. Então, na verdade, não se quer ouvir, irmão. Não se quer. Se realmente quisesse, estaria disposto a sofrer, a negar aquele chocolate, a negar aquele... É uma decisão imediata, não é? Enquanto é amanhã, ainda não houve a decisão. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala. Eu achei o texto aqui, 2 Timóteo, né? Uh, 3:10. Tu, porém, o apóstolo Paulo mandando uma carta ao irmão Timóteo, que foi um dos líderes, ancião não porque ele era muito jovem, posteriormente seria um ancião, né? Um dos organizadores, uma das extensões dos braços apostólicos, que isso é outro assunto, né? De difícil interpretação, então não vou falar agora aqui. Tu, porém, tens seguido a doutrina, o meu modo de viver, minha intenção, fé, longanimidade, amor e paciência, perseguições e aflições, tais que me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, o Senhor me livrou. E também todos os que, incluiu você e eu aqui, ó, uma condicional, vamos ver se nós estamos nessa condicional. E também todos os que piedosamente quiserem viver em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Então, o segundo passo é estar disposto a sofrer as perseguições, os sofrimentos. Lembra que os discípulos lá em Lucas 9, né, eles disseram 10, 35 em diante, eles pediram para o Senhor Jesus um lado direito e um lado esquerdo, a mãe que pediu, né? E o Senhor Jesus disse, por acaso vocês vão beber o caso que eu vou beber, ou sofrer o que eu vou sofrer? E o próprio Senhor dá a resposta, sim, vocês até vão, mas o lado, não, se é a esquerda ou a direita, não compete a mim, ao meu Pai. Mas eles iam sentar nos 12 tronos, porque iam sofrer a mesma coisa que o Senhor Jesus. Então há um sofrimento para cada um de nós, irmãos, que muitas vezes nós não estamos dispostos. Os primeiros irmãos, nos primeiros séculos, estavam dispostos, mas conforme vai vindo a decadência da igreja, até os últimos dias, que no próprio livro de Timóteo, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, vai diminuindo o número de irmãos verdadeiros, tanto a caráter de salvos, como entre os salvos, a caráter de ouvir ao Senhor Jesus, de ter interesse em ouvir a sua voz. Como diz Romanos capítulo 1 e 2, quando Paulo começa a trazer uma narrativa da hipocrisia dos judeus, né? Ele vai dizer, Deus os entregou ao espírito do engano para que creiam na mentira, porque não tiveram interesse pela verdade. Não é eu quero emagrecer, isso é mentira. Se não há o verdadeiro interesse, que é sofrer pela causa do evangelho, não há conhecimento da verdade, irmão. De forma mais integral, né? Porque o conhecimento ele é progressivo, né? Ele é progressivo. Então, o segundo passo é estar disposto a pagar o sofrimento pela causa do Senhor Jesus. E também todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão
perseguições, né? Essas perseguições, irmãos, elas são tanto interna quanto externa, desejos maus que nós temos de Adão. Quando nós estamos dispostos a nos livrar desses desejos, o que nós assistimos, o que sai da vossa boca, tudo o apóstolo Paulo vai nos dizer, né? Efésios 4:29, não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, nojenta, palavrões que o mundo usa, né? Somente palavras boas para consolação, para edificar os irmãos, somente, veja que é somente, para não entristecer o Espírito Santo, Efésios 4:29 ao 30, né? Que em vós habita. Então, entristecendo o Espírito Santo, nós não sofremos o dano. Não sofrendo o dano, o Espírito Santo não nos dá a revelação. Veja, o apóstolo Paulo foi levado ao paraíso, irmãos. Agora, cuidado com o que pede. Você quer receber as revelações que o apóstolo Paulo recebeu? Então, você tem que estar disposto a tomar 39 chicotadas 4 vezes, né? E tantos outros sofrimentos. Ó. Será que você está? Acho que não. E Deus não nos dá um fardo maior que possamos suportar. Junto com o fardo, ele dará também um escape. Então, há uma porção para você. Não queira a mais, mas também não queira a menos. Não queira a mais, mas também não queira a menos. Aqui, ó, todos aqueles. Então, aqui está, é a nossa porção, está incluídos todos nós. Efésios 4:29 está incluindo a todos nós. No que pensar, o apóstolo Paulo fala aos Filipenses, tudo, capítulo 4, se não me engano, tudo que for puro, santo e verdadeiro, ocupe a vossa mente. Filmes de sensualidade não é puro, nem santo, nem verdadeiro. Filmes de violência, de ação, que muitos irmãos gostam de olhar, não é puro, nem verdadeiro. Fotinhos sensuais no Instagram, Facebook, não é puro, nem verdadeiro, irmãos. Se não há sofrimentos internos e nem externos, não há revelação do nosso Deus. Eu paro por aqui, creio que foi suficiente. Esteja disposto a hoje pagar o sofrimento necessário para que Deus revele a verdadeira e pura palavra dele para nós, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.